Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos! Sejam muito bem-vindos ao último episódio da 8ª temporada do Ericast. Nossa, gente, que sentimento de gratidão, que sentimento, assim, de emoção, de tudo que a gente viveu, de tantas histórias aqui e de tanta conexão. E eu peço para você que não está inscrito no nosso canal, se inscrever no nosso canal aqui, clica aqui, ativa o sininho e manda para muita gente. Vamos aumentar cada vez mais a nossa corrente do bem. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada ilustre que vai finalizar essa temporada do Ericast, eu quero falar para vocês e agradecer ao nosso patrocinador oficial da 8ª temporada do Ericast, que no coração de Monferrato, onde o vinho encontra poesia e gastronomia respeita a terra, nasce o sabor da nova temporada do Ericast. Nosso patrocinador oficial, Cadê o Profeta, é mais que um relé, é uma experiência sensorial feita na Itália com alma brasileira. Relaxe entre vinhedos centenários, descubra o restaurante onde a gastronomia reconecta você com os sabores autênticos do Piemonte. Viva o equilíbrio entre a tradição, inovação e natureza. Eu quero agradecer vocês, meus amigos. Obrigado por receber a gente com muito carinho. Fico muito feliz em ter realizado a temporada do Ericast aqui com vocês e acho conhecer um pouquinho do negócio de vocês. E você que ainda não conhece esse lindo lugar, ó, a gente vai colocar na descrição aqui pra vocês. A Brendinha vai passa aqui pra gente, né, Brendinha? O nosso comercial desse lugar incrível. Venha viver essa experiência gastronômica aqui no Cadê o Profeta. Outra patrocinadora nossa que já tá há 3 temporadas com a gente é a Ariana de Paula. Pra você que não conhece, ela é estilista, ela é a pessoa que me veste em todas as temporadas do Ericast, em todos os episódios. Se você é uma mulher de sucesso, você tem que estar vestida para vencer, de sucesso, se posicionando de forma estratégica e assertiva. E a Ana Paula tá aí para te direcionar, porque tudo que ela faz, gente, é muito amor e carinho, é sumissura. Ela faz especialmente para você. E nós temos o quê? Nós temos cupom Ericast com ela. Nós temos um cupom de 10% de desconto. Então, você, mulher que quer se posicionar de forma assertiva, aproveita o desconto do Ericast. 10%, tá bom, gente? Gente, mas antes de apresentar essa linda convidada, que é uma mulher que tem uma força, gente, muito grande. Ela tem uma história de resiliência, assim, gente, que poucas pessoas já teriam desistido no caminho, já teriam jogado tudo para trás. Ela é um exemplo que quando você tem força, determinação, foco e obediência a Deus acima de tudo, as coisas acontecem e Ele coloca tudo no caminho na hora certa e no momento certo. Ela é uma mulher super inspiradora, mineira de Belo Horizonte, vive na Itália há 16 anos e tem uma trajetória marcada por superação, resiliência e, acima de tudo, muito trabalho. Consultora na área de vendas, escritora, blogueira há 10 anos, ela tem mais de 2 anos ela tem um blog. Ela é organizadora de eventos, ela é conhecida por sua generosidade e dedicação em servir ao próximo. Eu quero que vocês recebam com muito carinho Lawanda Dori. Obrigada, disse que eu não ia me emocionar, mas essa apresentação já deixa a gente super emocionada. Mas eu falei tudo que é verdade. Uma das coisas que mais me chamou a atenção em você foi esse teu espírito de servidão. Você é uma pessoa que serve o outro genuinamente. Mas esse é o maior mandamento. Servir o próximo. Verdade. Isso tem a ver com amor ao próximo. Verdade. Obrigada, gente. Obrigada pelo teu tempo. Obrigada por vir aqui com a gente. Plantar essa sementinha do bem, porque o que você vai falar hoje, eu sei que você vai plantar uma sementinha na casa do outro, e eu sei que isso é um grande propósito de vida. Então, obrigada por dar uma disponibilidade na tua agenda, que eu sei que é muito corrida. E você está hoje aqui entregando o seu propósito, a sua história. Mas eu quero que você conte aqui pra gente como é que começou toda essa história de você, como você veio parar aqui na Itália. Eu quero que você realmente entregue assim com o coração, conte a sua história para emocionar, que eu sei que vai emocionar muita gente que está escutando hoje aqui. Bom, essa pergunta que todo mundo me faz, Lauana, por que você veio para a Itália? E é interessante, porque eu nunca tive o sonho de vir para a Itália, morar na Itália, nunca fiz esse plano, eu quero morar na Itália. Eu vim por obediência. Meu pai me deu uma ordem, né? Porém, veio também através de oração.
porque em 2012 não, perdão, quando eu tinha 12 anos, eu fiz uma oração a Deus, né? Eu vim de uma família não convencional, no sentido de rejeição, de abandono. Então, eu vim com vários traumas de infância. E aos 12 anos eu fiz uma oração e eu perguntei a Deus se tinha algum propósito na minha vida, se tinha algum sentido viver. E eu tive uma experiência maravilhosa que foi o motivo de eu estar na Itália. Só que com 12 anos eu Você não entendia ainda, não tinha sabedoria, não né? tinha sabedoria para entender. Inclusive, algo que está escrito nessa resposta que Deus me deu aconteceu aqui na Itália. Então, eu sou uma pessoa que vivo de milagres e tenho muita fé. Tenho muita fé. E essa oração, eu perguntei, na madrugada, eu fui orar. Acordei de madrugada, eu fui orar e abri a Bíblia acaso em Isaías 49. E enquanto eu lia, essa luz pairava na minha Bíblia. É algo sobrenatural, eu não tenho nem como descrever a presença que eu senti no meu quarto. Enquanto essa luz pairava, era como, naquela época não tinha nada para comparar, era como uma luz de LED, uma luz de neon que caminhava. E Deus falou que Ele me chamou desde o ventre da mãe, né, para fazer menção do nome dele, e ele falou algo muito interessante que me marcou e caminhou por muito tempo esse versículo, que é Isaías 49:14, se eu não me engano, que vai dizer assim: pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda ama? Se essa esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. E eu tive, né, o abandono materno, a rejeição materna. A minha mãe nos deixou, depois voltou entre as indas e vindas, e enfim. Então foi uma infância difícil. E aí nesse versículo falava de algumas coisas que aconteceu aqui na Itália, que no decorrer eu vou contar. Vai contar pra gente, mas assim, eu sei que tem uma história por aí por dentro, porque a gente tem que curar, né, nossas feridas, e você procurou curar essas suas feridas, mas você desde cedo sempre leu a palavra, seguiu o caminho, quem te incentivou, quem te levou para esse lado? Porque a gente sabe que não é assim de uma hora para outra, ou a pessoa vem para o Senhor por muita dor, ou ela geralmente vem da casa dela, que já é alguém que já vai incentivando ela. Como foi que aconteceu com Bom, você? lá em casa foi tudo ao contrário, né? Porque a minha mãe tinha uma vizinha e eles faziam células na casa. E ela sempre convidava a minha mãe. Só que a minha mãe não queria saber de nada. E é só que nós éramos amigas das filhas da vizinha. Então, acabou que eu e a minha irmã íamos para essa célula. Até que eu fui numa escola dominical, nessa igreja, e eu me apaixonei. Eu descobri que alguém me amava, que Jesus me amava, e aquele amor inundou. Então, amei descobrir a Bíblia. E, no caso, depois a minha mãe foi para a igreja, depois o meu pai, eles se casaram, porque eles não eram casados. Eles não eram Não. casados? E eu e a minha irmã fomos daminha de honra. Nossa! E sim. Foi lindo e minha mãe permaneceu por um tempo firme, mas, né, é complicado porque às vezes as pessoas têm recaída, né? Minha mãe teve muitas recaídas e não conseguiu permanecer. Hoje sim, ela permanece, está firme, quem conhece a minha mãe de antigamente, conhece ela agora, não consegue nem associar a pessoa que nos feriu muito. E eu costumo dizer uma coisa, gente, a gente precisa entender a história do outro, dos nossos pais. Porque a minha mãe, ela deu o melhor que ela podia dar, Sim, de acordo com o que ela recebeu. E eu sou extremamente grata. Eu costumo dizer assim, se Deus me falar para mim, Lauana, você quer nascer de novo? Você pode escolher a mãe que você quiser. Eu vou dizer, eu quero a mesma. Isso é legal, porque quando a gente só entende... Eu entendi muita coisa através da palavra. Eu tive o contato com a palavra mais a fundo quando chegou a pandemia. Porque quando chegou a pandemia, eu tomei a decisão de ler a Bíblia. E quando a gente fala de Bíblia, tá, gente? Eu não estou falando de religião aqui. Não é nada disso. Quando você pega a Bíblia, tem muita gente que abre a Bíblia numa página e quer resposta para o problema dela. E não é assim. A Bíblia é um livro. Ela tem começo, meio e fim. Então, não tem como você entender um livro se você não iniciou ali do começo. E eu iniciei da primeira página. Eu falei, eu vou iniciar da primeira página. E a minha mente se abriu. Então, a questão do perdão, a questão de entender que o outro ele sempre vai dar aquilo que ele tem. Não é sobre você, é sobre ele. E está tudo bem. E você vai conseguindo entender, a perdoar,
a perdoar, porque o perdão é muito falado lá, você entende através das atitudes, de todas as histórias que estão lá, através da sabedoria. Vai abrindo a tua mente, vai fortalecendo a tua fé. Não que os problemas não vão acontecer, gente, porque sempre acontece, mas através de uma história linda, você vai trazendo sabedoria para a sua vida. E você conseguiu, né, perdoar, porque às vezes as pessoas dizem, nossa, como é que eu vou perdoar alguém que me fez tanto mal? Sabe, é muito complicado a pessoa achar que vai associar cristianismo sem perdão. Não existe, porque nós fomos perdoados para perdoar. E eu perdoo porque eu sou inteligente. Não porque a pessoa não me feriu, etc. e tal. Porque eu sou inteligente. Eu sei que o rancor, a amargura, o ressentimento vai pesar o meu coração, vai me atrapalhar lá na frente. Então, eu perdoo porque eu sou já liberto, já e vida que segue. Então, nesse processo de vinda para a Itália, eu tive muitas experiências com Deus. Só que eu me afastei. Quando os meus pais se divorciaram de vez, e foi quando eu tinha 12 anos, eu fiquei muito, muito triste, porque toda criança quer os pais juntos. Verdade. Independente de se o circo está pegando fogo, a gente quer o pai e a mãe junto. Verdade. Como criança, a visão de uma criança, ela não tem maturidade para entender os porquês que estão no contexto, né, de um marido e uma mulher. E eu sei que eu fiz essa oração, e depois, com os meus 17 para 18 anos, eu resolvi chutar o balde, largar da igreja, ter minhas experiências, quebrar minha cara, literalmente, porque às vezes a gente acha que está fazendo uma boa escolha. Sim. E aí eu quebrei muitos princípios, eu envergonhei meu pai, enfim, porque você recebe princípios. Sim. E quando você quebra-os, você acaba desonrando. E então, eu sei dizer que eu fiz uma oração. Em 2008, eu fiz uma oração e eu disse, Senhor, eu quero voltar para a Tua presença e eu quero tudo novo. Eu quero trabalho novo, vida nova, enfim. Só que nesse inteirinho... Mas adolescente, né, gente? É tanta coisa, né, quando a gente é adolescente acontecendo na nossa vida. Isso foi... Eu tinha 21 anos quando eu fiz essa oração, que eu queria tudo novo. E nesse inteirinho eu trabalhava no Banco Itaú. Com financiamento, sempre trabalhei nessa área comercial, sempre fui boa de venda, gente, vocês tomam cuidado comigo que eu vendo até avião caindo. Maravilhosa. É das minhas, né, Breda? Das minhas. E aí eu sei dizer que a minha irmã me ligava e falava assim, Lau, porque a minha irmã morava aqui na Itália. Okay. Ela veio por um noivado dela, um ex-noivo que ela era muito apaixonada, ele veio, depois ela veio, enfim. E ela me ligava, ela dizia, Lau, vem para a Itália, porque a Itália é muito linda, e de fato porque você vai ganhar muito dinheiro, porque o euro estava muito alto. Sim. E ela me falou assim, para trabalhar com o quê? Eu perguntei para ela, para trabalhar como polícia, badante, e eu nem sabia o que era. Limpeza, polícia é limpeza. Aí ela me traduziu que era limpeza e badante, só que cuidado de idoso. Eu, na soberba e na arrogância, não porque... talvez eu desmerecesse o trabalho. Sim. Mas porque, gente, eu trabalhava, ganhava muito bem, estava com a minha vida estabilizada. Então, trabalhar no Itaú, a gente sabe que no banco, trabalhar dá um certo status. Sim, toda princesinha. E aí eu disse, eu trabalhar de faxina, cuidando de idoso, nem aqui, nem na China, né? Nem no Japão. A impressão que eu tenho, Érica, eu acredito que Deus devia estar sentadinho, porque eu sou daquelas que imagina, no trono, ele se levantou e ele disse assim, espera aí, minha filha, que você vai ver. Calma, só ela vai chegar. E aconteceu, eu vi, meu pai me deu uma ordem, né? Eu fiz essa oração, no outro dia eu disse pro meu pai, eu vou embora de casa, ano que vem eu vou morar sozinha, e pedi transferência para Campinas, que o meu sonho era morar em Campinas, gente. Até hoje. Você se identificou. Você se identificou? Mexeu com o seu sentimento. Foi. Meu sonho era morar em Campinas. E eu me programei para isso. Ia fazer uma viagem com meu irmão, me programei. Um belo domingo, meu pai chega e diz, Lauana, você vai para a Itália. Eu não posso ir, a sua irmã precisa de mim, eu nunca abandonei uma filha minha e você vai no meu lugar. Cara, meu mundo se abriu, né? Caiu porque ele não olhou para a minha vontade, para os meus planos. E eu gosto muito de um versículo, gente, que é Romanos 8:28, que vai dizer assim, todas as coisas
contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente acha que, né, não está cooperando, calma, no final coopera. Tudo coopera. E eu vivo essa verdade. Verdade. E eu acho muito... Eu te admiro muito quando você tem um perfil muito forte de liderança. Você é uma mulher que você vai e faz acontecer. Você faz acontecer. Você move montanhas, chama as pessoas e faz e vende, como ela falou que vem do avião. Esse teu perfil de liderança veio desde de criança? Não. Não, porque essa questão da rejeição e do abandono, eu fui uma criança um pouco mais retraída e buscando a aprovação de tudo e de todos. Né? Então, eu tinha muita dificuldade de falar não, de me posicionar, e eu queria ser amada. Então, eu acabava fazendo, sabe a síndrome da boazinha? Pensa numa... Eu falo para Deus, boa sim, boazinha nunca mais. Então, eu tinha essa síndrome. Mas por quê? Porque eu queria ser amada, eu queria ser aceita. E esse espírito de liderança, sim. Empreendedorismo. De empreendedorismo, porque a minha mãe sempre foi da área de vendas. Eu e a minha irmã e a minha mãe, a gente vende avião, se não cair, a gente vende os coletes. Se cair, a gente vende os pedaços que sobrar. Porque a gente sempre trabalhou com vendas. Então, a venda técnica, principalmente, coisa que era difícil de se vender, sempre fui. A venda corporativa para empresas. Então, tudo é preparação. Tudo é preparação. Tudo é preparação. É verdade. Deus vai preparando a gente. Mas quando você chegou aqui na Itália, você chegou aqui na Itália com quantos anos? 23 aninhos. 23 aninhos. E aí, como é que foi? Porque 23 anos é muito nova ainda. Como é que foi? Você veio para ficar na casa da sua irmã, né? Foi que eu já não queria vir, né? Mas eu fui na igreja, recebi a confirmação que era para mim ir. Então, como eu já tinha tido muitas experiências com Deus, eu sabia que era para mim ir. Então, eu falei, então tá, Deus, é para ir, eu vou aprender o italiano e bora. Só que eu e minha irmã, a gente tem um temperamento bem difícil. E naquela época, eu era por ser muito, muito permissiva. E a minha irmã colérica, dominadora, tchau. Era cão e gato, assim. Meu pai falava assim, lá em casa era 10 e não era esse cão e gato. Eu falei, claro, pai, só não tinha uma irmã que nem a Sara. Ela vai rir, ela vai lembrar disso. Mas a gente teve muitos atritos. E por não ter uma cura, minha irmã, hoje eu entendo, mas eu passei muita dificuldade com a minha irmã. Eu não vou falar porque eu não quero expor, porque eu a amo. Mas eu passei muito assim, que se não fosse Cristo, eu não tinha mais um relacionamento com a minha irmã. Sim, mas que hoje você entende também o porquê você passou. Talvez até hoje o teu propósito é mais forte ainda porque você passou por certas situações. Sabe que eu falo assim, tudo que a Sara fez para mim, ela só me empurrou mais para Deus. Porque quanto mais ela aprontava comigo algumas coisas que foi situações de humilhação mesmo. Sim. E a gente fala assim, o de fora, se é um estranho, você fala assim, ok, é um estranho. Você veio para ajudar, você renunciou ao seu trabalho, à sua vida. E encontrar em situações bem difíceis, humilhantes, você fala, bom, do estranho, mas da família dói mais. Mas talvez porque eu não tinha esse posicionamento. Hoje a minha irmã me respeita, hoje nós temos um relacionamento maravilhoso, mas porque eu me dei respeito. E as pessoas só fazem aquilo que você permite, eu permitia. Verdade. Aí você ficou quanto tempo aí depois, quando você começou a tomar seu rumo, que você também teve relacionamentos aqui? Senhor, vamos pular essa página. Mas tudo isso, gente, veio para construir quem você é hoje, Sim. né? Então, a gente... É todo um percurso, porque hoje, gente, ela não mora aqui na Itália. Na verdade, ela fica entre Itália e Suíça. Sim. Itália e Suíça. Conta um pouquinho para a gente dessa tua experiência entre Itália, Suíça, o trabalho hoje que você desenvolve. Conta para a gente. Bom, eu amo Itália. Na verdade, a Itália é minha segunda casa. Suíça, estou gostando muito. Estou em Genebra, estou entre amigos também. O ambiente é viva, é alegre, é uma cidade turística, muito bom. Mas meu coração está na Itália. Está na Itália. Bom, então eu vim para a Itália nesse contexto. E o primeiro trabalho que eu fiz foi o quê? Faxina. Falei que não faria. E o segundo, numa dessas situações, eu sei que eu fui embora da casa da minha irmã e fui parar numa cidadezinha
escondida de tudo, que é Madésimo, em província de Sondrio. E em Madésimo eu trabalhei num restaurante que se chama La Sorgente, onde eu fui muito bem recebida pelos meus amigos, tenho amizade com todo mundo, que a cidade é 500 pessoas, viu, Bruno? Você falou da sua, que você é de 500 pessoas. Mas é uma cidade turística, de esportes invernais, é uma cidade muito linda. E trabalhando ali, tive que sair, porque era só período de estação morta. Sim. E eu não tinha documento, não falava italiano, e não tinha dinheiro, e era aquele perrengue, Tava indo né? na raça, né, gente? Mas Deus vai colocando pessoas e anjos no nosso caminho que vão abrindo caminhos. Aí Deus me deu o meu test drive da minha missão, que foi a Martina. Ela era uma senhorinha de 86 anos, eu cuidei dela por 2 meses, fazendo substituição da badante dela, e todo mundo na cidade começou a ver a Martina mais limpa, mais arrumada, eu sou muito carinhosa. E aí um padeiro virou para mim e falou assim: Lauana, você não vai embora. Eu tenho trabalho para você, você é a pessoa certa para ele. Tem um senhor que se chama Sérgio, ele é um testone, sabe, rústico, aquela pessoa rústica. E você é a pessoa certa para trabalhar com ele. Ele caiu do teto, não pode ficar mais sozinho e você vai ser a pessoa certa. Só que passou-se um mês, e nesse mês eu procurava trabalho em Milano, todo mundo em legal arrumava trabalho em Milano, menos eu. Era pra ser você com ele, né? Era pra ser o Sérgio, era o Sérgio. E o Sérgio, ele foi a pessoa que me ensinou muito. Me ensinou muito. Porque eu cuidei dele como eu cuidaria do meu avô, do meu pai, se uma manhã precisar. E foram 6 anos e meio, quase 7 anos de serviço. E Jesus falou para ele: cuida dele, porque eu quero fala de salvação para ele. E foi um trabalho muito lindo. E eu fui adotada, eu sou o primeiro caso de adoção depois da morte na Itália. Cara, como é que funciona? Conta pra gente, que agora eu tô... Como assim adoção depois da morte? Como é? Porque ele entrou num processo de adoção em 2013. Esse senhor? Esse senhor, sim, o Sérgio. E aí o processo foi, né, fazendo seus trâmites. E ele veio falecer 1 semana antes do processo se concluir. Aí, minha filha, foi loucura. Gente do céu. Mas era uma promessa. Lembra que eu falei de Isaías 49? Isaías 49 tem um versículo lá, se eu não me engano, que é o 6 ou 7, mas está falando assim: no dia da tua angústia eu te ouvi, no dia aceitável eu te ouvi, e te darei as herdades assoladas, solitárias. Por quê? Porque o Sérgio, ele não casou, nunca teve filhos, e era órfão já, que os pais dele tinham já deixado. Ele tinha primos de 3º grau, que faziam tipo 40 anos que não ia ver ele. Então era uma herdade assolada. Acontece muito aqui na Itália. Acontece, é muito triste isso. Porque a gente, na cultura no norte do Brasil, a gente cuida até o último momento em casa. Então, eu entendo o amor que você tem, como você falou, cuidado, carinho, o amor até o último momento. E aqui eu sinto que eles não estou falando todo mundo, gente, não é geral, mas é grande parte, tanto que os asilos aqui são lotados. Por quê? Porque deixam eles sozinhos, acho que uma cultura meio até fria, né? Porque a gente não acaba cuidando. E ele decidiu te adotar. Sim. O Sérgio falava em italiano: non sono mai stato così coccolato in tutta la mia vita. Que lindo. Era uma pessoa incrível, com um coração enorme e muito trabalhador. Ele teve uma vida de trabalho, Sim. E ele deve estar feliz. Com certeza, deve estar né? feliz. De você hoje estar contando e compartilhando um pouco da história de uma pessoa que foi tão importante na tua vida e que mudou toda a tua história, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil ter documento aqui, gente. É muito difícil, não é fácil. Ou você vai por casamento, ou você vai por trabalho, por tempo de trabalho, ou você por um parente. Não é tão fácil assim tirar um documento, porque o documento ele te abre as portas aqui para você ter uma vida digna. Porque quando você é imigrante, é o que eu sempre falo aqui, sabe, no Ericast, eu digo, não vem para cá, sabe, sem uma segurança, sem um dinheirinho guardado, sem aprender a língua. Não vem, porque não é fácil vida de imigrante. O pessoal pensa que é só sombra e água fresca, só que não. Não é. E toda essa experiência que você
teve com ele? O que ele te trouxe assim para o empreendedorismo? O que te trouxe toda essa experiência? Não, olha, o Sérgio, ele era testone, né? Ele era muito persistente. O Sérgio era uma pessoa que ele me ensinou determinação. Porque com a minha personalidade, antes de ser curada, eu às vezes desistia fácil das coisas. Às vezes eu fugia do confronto. E o Sérgio, ele era terrível no sentido bom. Ele insistia. Ele foi eletricista, então os amigos para ter ele ocupado, porque ele tinha um hotel. E ele fechou por problemas de saúde. Quando eu comecei a trabalhar com ele, já estava fechado. Então, os amigos que queriam ter ele ocupado, levava para ele a televisão, um rádio, alguma coisa. Só para ele se sentir produtivo. Sim. Só que, assim, o negócio estava ali 15 dias. Ele desmontava o trem inteirinho. Brigava com o rádio, com a televisão, e ele não desistia. Enquanto não voltasse a funcionar, ele não parava. Então, ele me ensinou persistência. Ele me falou muito sobre negócios também, porque ele gestiu, né, esse hotel por muitos anos. Foi um lugar mais jetonado, né, como se diz, mais movimentado, um lugar muito bonito. E ele não misturava amizade com negócios. Não. Se ele te oferecesse um café, ele te ofereceu, mas se você fosse lá, você pagava. Então, ele separava muito bem isso. Ele me deu muitos conselhos. A gente fez retiros, fiz encontros enquanto ele ainda estava vivo, espirituais lá em cima. Nossa, então assim, você teve uma experiência, né, de um grande empreendedor. Eu acredito que ele te deu também gestão financeira, tudo isso, porque não é fácil. Se você for hoje investir em pagar um curso, é muito caro. Então, você teve um professor do seu lado. E ele tinha prazer em ensinar, viu? Ele tinha prazer em ensinar, em explicar. E eu pergunto mesmo, né? Sou da pessoa que pergunta. E ele me contou a história inteira, a trajetória de vida, quantas renúncias ele fez. Foram muitas renúncias. Porque empreender é desafiador. Verdade. E existe renúncia, existe você ter foco, manter o ritmo ali, falar, é isso que eu quero, esse aqui é a trilha que eu quero seguir. E ele me ensinou isso. Nossa, gente, você teve um professor do seu lado e o que você investiu é algo impagável, que foi o teu tempo. Sabe que quando ele faleceu, Deus me deu um louvor. E eu faria tudo de novo. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Quanto tempo você ficou cuidando dele? 6 anos e 7 meses, mais ou menos. Quase 7 anos. 7 anos. Engraçado que quando eu saí do Brasil, Deus levou um profeta lá em casa. Meu pai estava colocando as malas na Kombi para me levar para Guarulhos. E chegou um profeta lá em casa. A gente está na casa do profeta, né? Então vamos falar do profeta. É verdade. E Deus levou um profeta lá e ele falou, seu Plácido, gritando lá no portão de casa. Eu tenho um recado de Deus para sua filha. E ele disse assim, Deus manda te falar que você vai ser uma mulher muito próspera. E ele está preparando o seu casamento. Amém, glória a Deus. Você nunca vai se sentir sozinha. Só que, gente, a minha vida era uma festa. Eu não tinha a responsabilidade e não tinha um foco estruturado. Cada dia eu estava numa festa, numa balada, e enfim. Então, eu não sabia o que era solidão e muito menos o que era rotina. Agora, você imagina sair de uma cidade de 200 mil habitantes e ir para uma cidadezinha de 500... E detalhe, fui eu que pedi, porque eu pedi orando para Deus me esconder. Então, ele me escondeu mesmo. Não vou nem falar que não foi resposta de oração. E saí de uma cidade para 500 pessoas, num vilarejo de 80 pessoas, e foi muita solidão. Foi muita solidão, porque não tinha para quem ligar, porque os amigos de festas não são os amigos de desafio. E então eu passei realmente assim, eu provei, eu falava com meus amigos assim, gente, vocês procuraram o significado de solidão no dicionário, tá lá minha foto colada. As meninas riam. Hoje eu tenho solitude, né? Solidão não. Eu estou muito bem sozinha, muito bem comigo. Porém, eu não imaginava que eu fosse passar por esse período. E prosperidade, então, ser próspera era algo para mim que, vindo de uma família com escassez, com tantos bloqueios e traumas da parte paterna, porque a materna da minha mãe sempre foi próxima, então essa parte peguei dela. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, foi isso.
E falando assim da tua história, porque eu conheço, a Luanda, eu conheço ela já empreendendo. Eu já conheço ela montando o negócio dela, que eu digo que é um negócio grandioso, é um negócio incrível. Ela tem uma força muito grande, que ela move, que ela movimenta uma comunidade, é lindo e ela se entrega assim 100% para tudo que ela faz. Ela faz com muita excelência e com muito amor, por isso que Deus vai colocando as pessoas certas no teu caminho. Eu quero que você conte para a gente como foi que surgiu a SOS. Como foi que surgiu? Como caiu nas tuas mãos? Como vocês abriram essa sociedade? Como foi tudo isso? A Soso nasceu no meu coração há 12 anos atrás. O desejo era fazer eventos nesse hotel. Okay. Porque, por ser uma cidade turística, ser um lugar muito bonito, eu falava assim, eu vou fazer eventos aqui. Sempre declarei. Só que nunca foi eventos por fazer eventos, festa, oba-oba, embora tudo tenha seu tempo, seu contexto, seu lugar. Mas eu sempre tive o desejo de fazer eventos que gerassem uma mudança significativa na vida das pessoas, que gerasse uma virada de chave, que auxiliasse o empreendedor pegar, ter auxílio, sabe, essa comunidade, essa força que o empreendedor tem quando pega na mão. Né? Ainda mais não, brasileiro tem garra, a gente é um povo diferenciado, vamos falar a verdade. E também as mulheres, e que pudesse também ter esse universo terapêutico. Porque quando você passa por cura, quando você se liberta daquilo que te prende, você avança. Verdade. Você avança para o próximo nível. Então, os eventos que a Soso organiza é exatamente isso, esse lugar, esse espaço que vai conectar pessoas, network de alto nível e empreendedorismo e um ambiente de cura. A Soso, o significado de Soso. Soso no hebraico significa, quando Jesus curava, ele dizia assim, a tua fé te salvou. Esse salvou no hebraico não, no grego, significa libertação, salvação, prosperidade, abundância, plenitude. Ou seja, através dos eventos a gente quer levar plenitude para a vida das pessoas. E a Soso nasceu nesse contexto, né, e de desafios. Eu achei que eu não ia conseguir, porque eu recebi esse hotel em herança e comecei a fazer as reformas, tudo quanto para pôr ele ativo. Eu abri a empresa, comecei a alugar, mas eu tive uma fraude com os advogados que fizeram minha causa, que teriam que me tutelar. Então, eu tive um prejuízo de 850 mil euros. Nossa, não acredito. Sim. Eu achei que não fosse mais. Eu passei por depressão, passei por dificuldade, passei no inverno sem calorífero, lá em Madésimo com a neve, -5, -10. Nossa, passei por muita situação. E foi Deus. Foi Deus que sempre me deu essa garra de falar assim, eu sei o que eu quero. Se Deus falou, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, Ele é bom. E quando você investe num projeto que vai visar pessoas, se prepare, vai ter impedimento. Quando você quiser investir em pessoas, vai ter ataque. E eu achei que estava esquecido. Até que a SOS nasceu esse ano. Né? Nasceu no meu coração há 12 anos atrás. Sim. O Sérgio sabia desse projeto, porque ele estava vivo ainda. Mas, como teve todo esse... Eu estou resumindo, porque só no livro, gente, quando sair... O livro que vai sair, que eu já sei que vai sair o livro, que ela está escrevendo aqui. Esse livro vai sair, ela vai voltar para contar já com o lançamento do livro. Sim, sim. E eu achei que fosse ser rápido, mas eu tive esse impedimento. Fiquei sem condições de manter o hotel. Está lá, está no meu nome, está fechado. Procurando um investidor, a pessoa certa que vai aparecer no momento certo. Que aparece no momento certo. E Deus me deu o direcionamento de ir para Genebra. Então, eu fui para Genebra e abri a Soso, junto com a Rosângela. Maravilhosa. Rose, um beijo. Linda. Ela é Você linda. Tem que vir aqui com a gente também. E ela também põe força, põe energia, verdade, faz com muito amor. Forte, sim. Faz com muito amor. E ela topou o desafio. Ela falou assim, não, bora fazer esse negócio acontecer. Eu também quero uma oportunidade nova de trabalho, algo diferente. E a Soso nasceu assim, com esse desejo, com essa força, com esse sonho e principalmente com esse propósito. Propósito de mudar a vida das pessoas, porque eu sempre digo que o evento ele tem um poder
de mudar, de dar uma chacoalhada na pessoa. Ela muda, dá aquela viradinha de chave na pessoa. Quando eu cheguei aqui na Itália, Luanda, eu sempre vim desse ambiente. Eu trabalhei no corporativo, mas eu sempre liderei pessoas. Eu sempre trabalhei com liderança. Eu sempre fui à frente, na verdade, desde a escola, eu sempre liderei amigos, reuni amigos. Mas quando eu cheguei aqui, eu tive essa solidão, me senti muito sozinha. Você falou assim, a solidão, eu senti, apesar que eu tinha o meu noivo, eu vim por causa do André, mas o André passava o dia todo trabalhando e eu ficava sozinha. Quando eu fui para a estética, as meninas da estética, as italianas, não queriam fazer amizade comigo. Eu me sentia o patinho feio nesse momento. Falei, nossa, eu que sou a Érica, que era descolada na escola, que era amiga de todo mundo, vim para cá e ser rejeitada é horrível, porque todo mundo quer pertencer a algo. E eu fiquei deprimida, me senti sozinha, chorava, claro, não chorava na frente do meu companheiro. E eu conversando sempre com Deus, falando assim, ai, Deus me ajuda, o que eu faço? Eu não posso ficar triste, eu estou aqui, eu queria tanto relacionamento, porque eu pedi o meu marido para Deus, ele me trouxe do jeitinho que eu queria. E eu falei assim, poxa, eu não posso ficar, não querer ser grata ao que o Senhor me deu. E eu fui no meu percurso e apareceu, né, essa luz no meu caminho para eu começar, que Deus mandou uma pessoa me trazer essa mensagem. Que ela falou assim, a Fernandinha, te amo, você sabe disso. Ela fez a formação de coach junto comigo, eu conheci ela na formação de coach que eu tenho. E ela falou assim, Érica, vamos fazer um evento na Itália? Eu falei assim, como assim, Fernanda? E eu tinha acabado de perder 2 bebês no mesmo ano. Eu estava num período muito bad da minha vida, eu estava num período muito triste da minha vida. E ela falou assim, ai, amiga, e ela é uma mulher muito de Deus, de muita fé, Fernanda, eu admiro demais, ela tem uma história linda, a Fê. Ela falou assim, ó, eu quero ir para aí, fazer um evento e tudo. Eu falei, Fê, como é que eu faço? Porque é uma mulher de bagagem, uma mulher já reconhecida no Brasil pelo trabalho dela, como é que eu vou te trazer? Ninguém me conhece aqui, ninguém sabe quem eu sou. Aí ela falou assim, não, amiga, vê. Eu falei assim, ó, eu não vou deixar você vir, porque depois você vem e não tem ninguém para assistir. Não é assim. Eu acho que você tem o seu valor e tudo, mas eu vou pensar. Eu contei para ela que eu tinha perdido 2 bebês, que eu estava na meta da minha vida, era ter um filho, construir a minha família. E quando você falou assim, quando você tem um propósito para impactar vidas, Deus não vai deixar morrer. Ele nunca vai deixar morrer. E eu falei assim para ela, amiga, eu estou querendo só, sabe, ter minha filha, meu filho, viver a minha vidinha. E ela falou assim, tá, amiga, mas pensa nesse caso. Eu fiquei nesse período, eu conheci a Brendinha, né, que a Brendinha assim, é a pessoa assim, que eu sou muito grata, Brendinha, I love you, Brenda. Ela sabe, a nossa produtora e a minha sócia do Ericast. Ela foi a primeira pessoa que eu contei toda a minha vontade de fazer um movimento, de construir a minha jornada Recomeçar, que veio assim na minha cabeça, jornada Recomeçar, que vai ser um recomeço meu e de muitas pessoas junto comigo, de iniciar e ter esse ambiente propício, ter esse ambiente de ajuda mútua, que é o que vocês trabalham, de criar esse ambiente, gente. Por quê? Porque um evento ele pode fazer total mudança. Eu tive nessa temporada, a conversa com uma pessoa, que é a Edmar, ela falou assim, Érica, eu já estava aqui há 22 anos, mas quando eu te conheci, eu fui para esse evento, virou aquela chavezinha. E falou, nossa, eu posso ajudar outras pessoas também. Ela que está aqui há só 2 anos, está movimentando, por que eu também não posso? Sabe que eu falo de eventos, né? Tem alguns anos que eu venho investindo no desenvolvimento pessoal. Né? Esse processo de identidade tem uns 8 anos que Deus veio e começou a trabalhar em mim, eu comecei a buscar respostas, e eu costumo dizer o seguinte, o resgate da identidade te conecta ao propósito, e o propósito, você viver o propósito, te faz prosperar. Então, quando 2020, ano passado orando, o Bruno até me conheceu fazendo células, eu sou discipuladora também, falo de Jesus sem o peso da religiosidade, sem o peso da condenação. Então, eu discipulo, eu tenho um grupo onde eu discipulo pessoas, tanto pessoalmente quanto pela internet. Olha, gente, legal. De repente você está querendo encontrar, né, um grupo para se conectar. Onde é que as pessoas te acham? Chama Gotas de Esperança. Okay. No WhatsApp. Depois vocês me procuram lá que eu mando o link. Você manda o link. E o que acontece? Orando,
a Deus a respeito do hotel, falando, Senhor, eu tenho aquela propriedade, tem o seu valor, porque são 16 quartos, restaurante, bar, é um lugar lindo. E eu falando, Senhor, está fechado, e agora? Como é que vai fazer? E orando, o Senhor falou comigo, eu sou o seu investidor. E orando, ele me deu um direcionamento de estar em um evento na Suíça, que eu quero agradecer muito, porque esse evento virou muitas chaves. E eu falei assim, uau, é isso mesmo. Eu já queria fazer eventos há 12 anos atrás. Sim. Aí Deus falou para mim assim, esse tipo de evento aqui que você vai fazer. É isso aqui. Por quê? Porque frequentar um evento não é só, sabe, tô indo, não tenho nada para fazer, vou lá conhecer quem está lá. Não é isso, gente. Quando você sai de casa intencional, sabendo que você vai estar num lugar onde você pode conhecer pessoas que vai te dar um direcionamento. Brava. Um direcionamento. E também faz business, gente, faz negócio, encontra parceiros, colaboração. É um lugar que é propício para isso. Verdade. Então eu falei, é isso que eu quero gerar oportunidade. A oportunidade que eu recebi, eu quero transbordar na vida das pessoas. Nossa, e tá transbordando, gente, porque elas estão criando um movimento lindo. As pessoas estão participando. O último evento de vocês foi sensacional. Foi lindo, foi muito lindo. Fala um pouquinho do último evento pra gente. Gente, quem faz evento, você que faz, e inclusive, Érica, eu quero dizer uma coisa, todo mundo me falava, você precisa conhecer a Érica, e você começou a me seguir. Sim. E eu ainda nem tinha me posicionado ainda como evento, quando você me começou a seguir. Só, gente. E quando você foi no evento, que eu fiquei tão honrada de te ver lá, eu falei, uau, ela está aqui. Mas fiquei muito feliz. E por quê? Porque você foi a desbravadora. Sim. Você desbravou uma terra, você já plantou sementes, porque a Suíça está muito avante com eventos. Sim. As pessoas têm essa comunidade, é muito mais avante, se você deixar, muito forte. E a Itália, eu percebi que não tinha. E foi quando eu descobri que tinha a Érica e a Nath, que fazia os eventos, né? E eu achei incrível. Eu falei, uau, eu preciso conhecer. Sim, foi os brasileiros inspiradores. É você começar no seu pequeno. Eu comecei no meu pequeno, na Jornada Recomeçar, que foi quando tem essa conexão, foi onde eu conheci a Nath, a minha sócia. Ela estava lá, foi uma pessoa assim, que se desenvolveu muito na Jornada Recomeçar, nos meus workshops. Aí eu fui conhecendo as pessoas, Deus foi colocando. E, como você falou, a Sociedade já estava no seu coração há 12 anos atrás. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Os brasileiros, os inspiradores, já estavam no meu coração. Quando eu conversei com a Brenda, eu já falei para ela, a gente vai fazer a Jornada Recomeçar, mas pensando e preparando para um evento maior, que vai ser esse dos brasileiros, que vai ser um evento que vai unir todo mundo, que a gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar de capacitação, a gente vai falar de força, de resiliência, a gente vai trazer as pessoas com a experiência dela para mostrar que é possível, sim, você empreender aqui, que você não precisa esquecer, porque a capacidade, a educação, né, o conhecimento, ninguém te tira. Apesar do seu, por exemplo, a minha Laura de administração aqui, a minha formação lá não vale, não é conválida aqui. Mas o que eu aprendi lá, ninguém me tira. Eu gosto muito de ler Provérbios e eu costumo dizer o seguinte, Provérbios é a paulada do dia. Não é a palavra do dia, é a paulada do dia. Porque Provérbios fala muito sobre você adquirir conhecimento e sabedoria. Ele vai estar o tempo todo falando, busque sabedoria, busque o conhecimento, busque a inteligência. E são princípios milenares. E eu acho interessante o seguinte, que você falou agora, a sabedoria, a inteligência você pode buscar nos livros. A sabedoria vem de Deus. E se há algo que você não perde nunca, o que é? É o conhecimento. Porque podem te matar, podem abrir o seu cérebro, não vai tirar de você. Não tira, não tira. E toda essa experiência, como você falou, você veio da Suíça, que tá rolando muitos eventos, muitos eventos. A importância de você estar nos outros eventos, de você conectar, não estar só no seu, né? Porque, gente, é um movimento, né? Quantas experiências você não pegou estando também em outros eventos? Quantas conexões você não teve? Eu conheci muitas pessoas. E quem frequenta evento está numa energia mais alta. Está buscando uma frequência diferente. Então, eu vejo que esse podcast é numa mesa.
E eu eu gosto muito da mesa. A mesa, para mim, é um lugar de compartilhar, de somar. E geralmente quem está buscando conhecimento está na frequência de conhecer, de empreender, de crescer como pessoa, de melhorar. Então, eu frequento eventos, primeiro porque eu amo, porque eu adquiro conhecimento. Segundo, porque eu me proponho a servir. Então, a maioria dos eventos que eu também vou, eu procuro ser útil. E segundo, porque eu preciso aprender, pegar ideias, fazer conexões, para trazer sempre algo melhor, sempre melhorando. Nossa, gente, fantástico. E qual é o tipo de público de vocês? Por exemplo, vamos dizer assim, eu quero fazer um evento. Aí, o que vocês fornecem? Como é que funciona o trabalho de vocês? Bom, tem vários nichos. E hoje, assim, eu procuro comprar o evento primeiro, eu gosto de ir agora. Hoje eu quero ir no evento, ver, nós estamos fechando uma parceria, então eu estou indo ver esse evento, ver como é, para poder trazer para a Itália. Mas se vem uma pessoa lá do Brasil e quer, olha, eu quero trazer meu evento para cá, nós temos meios de fazer. Sim. Nós temos meio de fazer o evento, temos ferramentas para fazer acontecer algo lindo, temos contatos. Então, quem frequenta é quem realmente está atrás de cura, de transformação, de empreender com inteligência. Sim, e que faz sentido para vocês, com o propósito de vocês. Isso faz toda a diferença. Sim. Tem que fazer sentido, porque, querendo ou não, leva o nome de vocês também. Exatamente, exatamente. O Emocionalmente Blindada foi um sucesso. Por quê? Porque eram tantas pessoas querendo que desse certo, tinha tanta leveza, cooperação, e as meninas, as parceiras, nossos patrocinadores, sim, todos ali unidos. Foi lindo, foi lindo. E o público percebe. Percebe. O público sente. Nossa, foi uma energia. Eu vi depois o feedback, eu vi todo mundo comentando e falando. E Deus dá uma recarga para vocês, né? Deu uma recarga para vocês depois desse evento. Nossa, Deus, sabe o que foi engraçado? Porque antes do evento, umas 2, 3 semanas, eu tava falando, eu ando na rua conversando, né? Quem vê, mas também que hoje tem a CUF, o pessoal pensa que a gente está no telefone. E eu falando, Deus, e aí? Vai dar certo? O Senhor falou comigo assim, eu te preparei para esse tempo. Eu te preparei para esse tempo. Confia em mim. Confia em mim. E aí, ele me trouxe a memória, uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque a minha mãe fazia eventos. E ela fazia eventos beneficentes para a Fundação Gota de Leite. E quem ia com ela procurar patrocinador, colaborador, convidar as pessoas? Eu. Olha e isso só, tinha gente, apagado da minha memória. Eu até liguei para ela no dia, falei, mãe, deixa eu te contar isso. Ela começou a chorar, eu me emocionei muito. Então, tudo que nós passamos é preparação. Verdade. Eu levo isso comigo. Tudo que nós passamos está forjando para algo melhor lá na frente. Nossa, gente, o nosso bate-papo passa tão rápido. Passa tão rápido, porque eu sei que você tem tanta história para contar. Tem o seu livro que você está preparando. Quando você acha que vai lançar o seu livro? Vai lançar ano que vem, provavelmente em fevereiro. Eu quero lançar no Brasil. Okay. Vou lançar aqui na Itália e vai sair em italiano, porque se eu não lançar em italiano, vão me pegar. Então vai ser lançado em italiano e quem sabe também na Suíça em francês. Nossa, não descarto. Fantástico, né? E o céu é o limite. E qual é os teus próximos passos? Qual é o próximo passo de vocês? Como empresa, realmente se empenhar, se engajar e ter pessoas fortes, pessoas que queiram caminhar junto e crescer junto. E como pessoa, eu estou sempre buscando, né? Estou fazendo psicanálise, escrevo, amo, minha paixão é escrever, então sim, isso vai estar dentro de mim, flui naturalmente. Então tem muitos projetos, mas são projetos que ainda... Tem projeto de família também. Deixa eu falar para você, gente, se você está solteiro, tem um amigo maravilhoso aqui, eu já estou falando que tem essa mulher maravilhosa aqui, eu quero, eu vou ser madrinha também de casa. Eu tô vermelha mas eu sou... Eu sou boa, viu? Eu sou boa. Tenho a minha melhor amiga, a Paula. Ela vai rir aqui, a Paula, minha melhor amiga. Ela veio pro meu casamento, foi o primeiro contato dela da Itália e tudo. Aí ela falou assim, ai, amiga, eu amei aqui. Eu falei, então vem morar aqui. Ela, eu vou. Eu falei, não, mas você não vem de qualquer jeito. Você vai arranjar um namorado. Como assim eu vou arranjar? Vai arranjar um namorado. E hoje ela tá com um namorado. Hoje ela tem um namorado, Verona, então ela vai e volta. E eles estão, assim, caminhando já, que a gente já sabe que eles estão caminhando para o outro lado, já de construir família. E então eu sou boa. Então, gente, eu tô falando aqui porque vai dar certo, mas eu sei que é um projeto também seu, sim, né? De ter família, fazer filhos, porque família é projeto de Deus, mas às vezes quando não acontece, sabe, Londa, o que eu digo é porque
primeiro a gente tem que cumprir um propósito muito grande. E tem que estar curada. Tem que estar curada. Hoje eu sou curada, hoje eu sei o que eu mereço. E o que eu não aceito mais na minha vida. Porque você passou, Porque eu passei. Então, hoje eu tô aberta. Eu falo que casar comigo é melhor que ganhar na Mega Sena, gente. Gente maravilhosa. Eu poderia ficar, gente, aqui conversando com ela a noite toda, aprendendo com ela, porque sempre quando eu tô com você eu aprendo muito, eu gosto de escutar. Você fala de uma maneira simples, de uma maneira leve. E eu tenho certeza que você que tá aí gostou desse bate-papo. Então, ó, você que esteja aí, te inscreve aqui nesse canal ainda. Eu sei que talvez você não seja inscrito, mas te inscreve, manda para 5 amigas, né? Manda para 5 amigas. Dá para mandar para 10, né? Dá para mandar para 10. Manda para 10. Vamos aumentar essa corrente do bem cada vez mais. Peraí, antes da mensagem final, eu vou falar de uma patrocinadora aqui da gente. Edmara Bento, gente, ela é especialista em transformar dor em sabedoria com coach, constelação familiar, terapias holísticas, estudo de imagem e cores. Ela ajuda mulheres a reconectarem corpo, mente e espírito. A Brendinha vai passar aqui o vídeo para vocês e se conectem com ela, gente. A Edmara está fazendo um trabalho incrível. Obrigada aí, amiga, por patrocinar aqui o nosso Ericast. Nem sempre falar de força basta. Às vezes o que precisamos é aprender a curar as emoções, recuperar a confiança e reencontrar o equilíbrio. Edmara Bento é especialista em transformar dor em sabedoria. Ela ajuda mulheres a reconectar corpo, mente e espírito e a encontrar a sua verdadeira liderança interior. Quer transformar feridas em força? Reconectar-se com o seu poder e viver em equilíbrio? Vem conhecer o trabalho de Edmara Bento. Mas antes da gente terminar o nosso bate-papo, eu queria te dar uma lembrança aqui do Ericast. Obrigada, Bruna, aqui para você sempre lembrar do seu propósito. E, claro, se hidratar, gente, porque bebam água, se hidrate, a nossa pele agradece. Uau! Olha, gente, que frase é essa? Toda história de sucesso começa com uma decisão. Tentar mesmo fora de casa. Uau! É isso, amei, gente. Eu amei. Adoro o mimo. Maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha feito muito sentido para você. Mas antes da gente terminar, eu quero que você deixe uma mensagem aqui de encorajamento para aquele brasileiro que está passando por um momento difícil, que muitas vezes pensa em desistir de tudo. E você tem uma história linda de resiliência, de fé e de determinação. Qual é a mensagem que você deixa para ele? A mensagem que eu quero deixar é: não desista. Se você tem um sonho, tem um propósito no seu coração, persista, porque o momento não define a gente. A situação difícil, aquele momento do desemprego, da perda, do prejuízo, do divórcio, não te define. Então, olhe, procure a essência, procure a espiritualidade, e procure amigos. E eu tenho certeza que se você tiver uma chama ardente, um desejo ardente no seu coração, vai acontecer. Ai, gente maravilhosa! Ai, gente, nossa. Oi? Nossa, a produção agora falou alguma coisa que eu fiquei até nervosa aqui. Nossa, obrigada, meu amor. Obrigada pela entrega. Obrigada por compartilhar com a gente seu conhecimento. E eu sei que você vai voltar contando coisas, contando novidades pra gente e cada vez mais fortalecer a nossa comunidade brasileira aqui na Europa. Com certeza, nós vamos para somar, para contribuir. E eu quero te agradecer por essa oportunidade. Amei. Amei os bastidores também. As meninas arrasam. Ai, arrasa. Equipe de milhões, né? Equipe de milhões. Equipe de milhões. Aqui atrás. Vem cá. Ai, gente, pelo amor de Deus, vem, aparece aqui. Vem cá, gente, que faz acontecer o Ericast, porque não é só ficar atrás dos bastidores. Um grande negócio, gente, acontece e faz acontecer através de pessoas fortes, determinadas, no mesmo propósito, na mesma visão. E eu agradeço muito a eles, agradeço ao Bruno, agradeço a Brenda, agradeço a Ariana. Eu sei da dificuldade que cada um teve, deixou as suas casas, atravessou meio mundo para estar aqui com a gente. Hoje é aniversário da Brendinha, inclusive. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Brendinha! Maravilhosa! Gente, obrigada. Minha gratidão.
gratidão, minha eterna gratidão por vocês estarem com a gente aqui, fortalecendo a nossa corrente do bem, fortalecendo o nosso propósito. Eu digo sempre que Deus não une pessoas, Ele une propósito, e vocês fazem parte desse lindo projeto. Minha gratidão eterna, meus amores. Eles são lindos. E, meus amores, esse foi o último episódio da 8ª temporada do Ericast. E a gente se vê na próxima temporada do